jornalista nem sempre vai estar ali no momento, na hora que alguma coisa está acontecendo, né? Então hoje a gente já vê muita participação de pessoas, né, vamos dizer assim, pessoas normais, não jornalistas, contribuindo de alguma forma com o jornalismo, né? E já me aconteceu várias vezes de estar numa situação, às vezes em trânsito, em acidente, ou estar passando do lado da notícia, vamos dizer assim, eu estou vivendo ela na hora, seja, quantas vezes já me aconteceu de estar andando na 15, eu estou aqui na 15 de novembro agora, às vezes eu estou ouvindo rádio no celular, indo para o fórum, estou aqui agora na 15 de novembro, eu estou passando na 15, eu vejo, ele está aqui mesmo na 15 de novembro. Quando a primeira vez que eu entrei no Twitter, a pergunta que se fazia ainda não era o que estava acontecendo, o que está acontecendo, era o que você está fazendo. As pessoas usavam o Twitter para isso, para colocar agora saí do banho, tô indo para tal lugar, tô indo para o shopping. Poucos veículos já tinham o Twitter como uma ferramenta de divulgação de notícia. E na época eu pensei, bom, para que serve então, né? Uma ferramenta de comunicação pessoal, para você conversar com seus amigos. Me parece que não havia muita utilidade se você for levar pelo lado pessoal e só pelo lado pessoal, porque tem o MSN, conversa de outro jeito, né? Pode se tornar uma ferramenta até para ter o feedback, as respostas do ouvinte de uma forma mais imediata do que esperar a pessoa escrever um e-mail ou que ela tenha crédito no celular para telefonar de onde ela está para contar alguma coisa. E de fato foi o que funcionou. O que eu percebi, o Twitter, assim como qualquer rede social, ele não serve se você não oferecer nada para as pessoas. Ninguém vai te seguir porque você está pedindo um favor o tempo inteiro, participem, deem a sua opinião. Não, você tem que dar alguma coisa para você poder receber esse feedback. A grande vantagem, a primeira delas, é que você passa a ter a possibilidade de avisar a cada momento que tem alguma coisa nova, quando começa o programa, quando tem uma entrevista interessante, quando tem algo que realmente vale a pena chamar a atenção do ouvinte, porque também não podemos vulgarizar o Twitter o tempo todo, mas quando vale a pena chamar a atenção do ouvinte, faz a diferença, porque se você tem um número de seguidores muito grande, como é o caso da rádio, na CBN, então aquilo faz um diferencial importante. Quando você avisa as pessoas que naquele momento vai entrar a entrevista, que acaba sendo útil para a vida das pessoas. E no segundo ponto é na recepção que o Twitter permite, porque antigamente você teria que trabalhar com a internet acompanhando muitos sites de notícias diferentes. Quando você segue os sites, certo, de notícia, as notícias chegam até você. Então o trabalho que antigamente seria do chamado rádio escuta passa a ser feito pelo Twitter, porque ele dá na sua frente a todo momento o renovar das notícias, onde você pode saber o que é que alguém já deu que você eventualmente possa não ter dado, ou aquilo que acontece também no panorama nacional. Isso evita a perda de informações importantes de fatos internacionais, nacionais ou locais que estão acontecendo e que eventualmente você poderia ficar para trás. As duas ferramentas têm características muito parecidas com relação ao dinamismo e à instantaneidade, porque o rádio ele é muito mais simples que a televisão, que exige toda uma preparação para você fazer um link ao vivo. O rádio, se você tiver um celular em qualquer lugar, você pode ligar para a rádio e passar uma informação. Da mesma forma que eu posso do meu celular escrever alguma coisa no Twitter. Então eu acho que são ferramentas rápidas, dinâmicas e de grande alcance. O Twitter cresceu muito nos últimos anos e eu acho que hoje em dia ele é uma ferramenta muito importante de comunicação. Eu acho que tem muita gente que ainda não dá valor a isso, mas quem dá valor sai ganhando. Criou-se uma cultura maior de que a gente poderia sim pegar informação e passar informação pelo Twitter. Antes a gente não tinha, eu acho que a principal diferença é isso, que eram atitudes isoladas, né? Eu tinha o Twitter, uma outra pessoa tinha também, mas a rádio não tinha. A rádio não tinha essa política de usar o Twitter. A partir de então, a rádio hoje tem o seu Twitter oficial, passa informação, e os ouvintes também participam muito mais, né? Eles passam mais informação também a partir daí, porque você já tem um canal oficial, né? Não é só a Giovana que está falando ou uma outra pessoa. Tem o canal oficial da rádio, que foi conquistado exatamente por casos que as pessoas contribuíram.
a linha verde, a parte nova ali, que são 3 faixas. A princípio os caminhões deveriam circular somente na faixa da direita, né? Então aquela foto ali tinha 2 caminhões, um na faixa mais à esquerda e um na faixa central. Ou seja, eles estavam em baixa velocidade, bloqueando a passagem dos veículos, né? E a ideia era passar para a rádio que não tem nenhuma fiscalização na via por conta dos agentes da Polícia Rodoviária Federal e tampouco pelo Diretran, BBTran, em função dessa circulação dos caminhões. Direto na hora mesmo, quando eu estava passando ali, eu já tirei a foto e já enviei pelo aplicativo do Twitter mesmo. E não só o Twitter, mas o Twitter, o Facebook, todas as redes sociais que hoje em dia estão já ligadas aos grandes veículos, podem e devem ser usadas sim como uma forma de agilizar o jornalismo. Na hora do fato, você já está ali colocando no Twitter o que está acontecendo. Eu acho que a primeira coisa importante é a interatividade, né? Então, assim, a gente poder participar da rádio, assim como informações de outras pessoas são úteis, né? Para mim, a minha informação pode ser útil para outras pessoas. Então, a ideia assim, é compartilhar a informação, já que a rádio está aberta para isso, né? Até no dia que eu passei o Twitter, eu passei para a rádio e passei para a prefeitura, né? Mas a gente sabe que da prefeitura, assim, eles usam o Twitter mais como meio de propaganda e não como aceitar a participação. O Twitter ultimamente tem facilitado muito a nossa vida, porque a gente tem muito contato com os nossos ouvintes, a gente acaba sabendo o que eles querem que a gente faça aqui na rádio. É que você não pode fazer tudo também que pedem, né? Mas com certeza é uma ferramenta nova nessa questão de você ter uma pauta, uma ideia nova para trabalhar, do interesse, que vai ajudar inclusive a tua emissora que vai dar uma resposta na hora. O Twitter tem essa facilidade. Eu acho que ainda tem que aprimorar muito o Twitter, mas é uma forma que ajuda muito a gente trazer ouvintes público para o nosso trabalho aqui na Band News. E além de a gente ter esse retorno dos ouvintes, a gente também busca muitas informações através do Twitter, seja com os sites oficiais do governo, a própria Secretaria de Segurança Pública que utiliza também o Twitter, as outras emissoras concorrentes, a gente sempre sabe o que está acontecendo por lá também. Na época eu morava aqui no centro e eu fui pagar uma conta aqui pra cima da Tiradentes e minutos depois do acidente eu estava passando pela rua ao lado e tirei uma foto do celular, me aproximei e tirei uma foto do celular, assim que eu já postei no Twitter. Quando eu vi essa informação de um ônibus que invadiu a Praça Tiradentes, a princípio eu pensei que fosse uma brincadeira. E aí começaram a pipocar as fotos das pessoas, que daí você coloca lá, Praça Tiradentes, ônibus. Eu comecei a refinar essa busca pra gente direcionar mesmo, ver se aquilo era verdade, o tamanho daquele processo. Como eu ficava na redação nessa época, tinha um repórter na rua, eu liguei já pro repórter, falei, vai pra lá, que tá acontecendo alguma coisa na Praça Tiradentes, eu tô vendo aqui na internet, eu vou te passando as informações. Daí, instantes depois, minutos depois, eu fui vendo a repercussão que a foto causou. E à medida que eu via as pessoas comuns, né, que passavam pela Tiradentes e que usam o Twitter, que iam colocando informação, às vezes passando de ônibus, falavam, parece que um ônibus atingiu, e a gente ia pegando as informações, passando para o repórter até ele chegar lá. Quando o repórter chegou na Praça Tiradentes, ele já sabia tudo que estava acontecendo. E foi aí, viu o ônibus que invadiu a praça e entrou ao vivo, contando a informação. Na parte de rádio, a gente busca muito essa agilidade, né? E o Twitter, como são muitos olhos te passando informação, ajuda demais nessa parte da agilidade que a gente precisa para entrar com a notícia na hora que acontece, ou mais próximo disso, pelo menos, né? O rádio mudou quando
teve o casamento perfeito com o telefone, depois veio o celular que deu a mobilidade ao repórter, depois com a internet porque deu uma outra velocidade, uma possibilidade que não existia até ali de crescimento, e agora com as redes sociais diversas, e o Twitter é o destaque do momento, ele ganha uma complementação. Hoje nós podemos dizer, o rádio também é som, mas ele não é mais só som. Ele tem o som, mas ao mesmo tempo você tem o portal da emissora, você tem o blog da emissora, você tem o Twitter da emissora, você tem as redes sociais, você pode trabalhar de muitas formas. No rádio, você com o celular, telefone celular, você pode entrar de qualquer lugar do mundo e fazer um link ao vivo. O Twitter é praticamente a mesma coisa. Você está ali no seu celular, com acesso à internet, 140 caracteres. Na hora que você está entrando no ar no rádio, você faz a mesma coisa na internet. O teu próprio comentário no Twitter pode ser retweetado, repetido por dezenas, milhares de outras pessoas. E é isso que casa. São dois veículos que usam um pequeno instrumento, um pequeno gadget, um smartphone, para você levar informação na hora que está acontecendo. Se não houvesse essa ferramenta que é gratuita e é pública, né, talvez a rádio tivesse que ter um investimento, e mesmo assim não sei se o número de pessoas poderiam estar participando seria o mesmo, né? O custo de um smartphone, de um plano de dados hoje não é uma coisa mais proibitiva, né? Então hoje você tem bem acessível essas mídias, né? Trabalhando aqui, fazendo minhas petições, tudo. E nesse dia começou um barulho mais alto que o corriqueiro. Eu falava, mas que barulho é esse? Saí, fui ver, tinha gente fazendo protesto aqui fora. Em frente aqui é uma secretaria do município Coab e tem a secretaria do trabalho da prefeitura. Vi um monte de gente, saí, foi na hora, assim, deixa eu tirar uma foto disso aí, detalhe, foi a primeira vez que eu postei uma foto no Twitter, então eu falei, vou testar isso. Tirei a foto, vim aqui, tirei pelo telefone mesmo, conectei e vamos testar. Ó, protesto na Coab em frente, né? Eu vi que ninguém estava dando a notícia, gostei, daí resolvi postar por causa disso também. Eu já participei assim, de programas de rádio, ou dizer que ele dá opinião, é muito mais rápido via Twitter do que via fone ou próprio via e-mail. O efeito dele é muito mais rápido, muito melhor. Aos poucos, os próprios jornalistas da emissora também começaram a usar o Twitter da CBN para postar uma coisa ou outra que acabaram de apurar ali na redação. E de uns tempos para cá, tinha repórter, inclusive, responsável por monitorar isso, né? Será que já foi para o Twitter ou não? Ele foi ganhando uma importância que não tinha no início. Ele era só um reprodutor, o Twitter, de manchetes que já estavam no site, que também os sites não eram tão importantes quanto são hoje. E eu acho que está melhorando isso, no sentido que já tem alguém pensando direto para o Twitter e não só para o site. O Twitter ele vai além, ele avisa que o programa vai começar, ele avisa quem vai ser entrevistado daqui a pouco, ele faz levantamento, por exemplo, tem um tema que a gente está querendo discutir, alguém já passou por essa situação, aquela coisa de esperar. Traz mais informação para a emissora e dá mais informação também para quem está lendo. Né? Aconteceu alguma coisa aqui, você joga ali, a tua parte você fez, vamos dizer assim, como cidadão, como ouvinte, é um pouquinho, né? Mas você está contribuindo. E é impressionante como você consegue exatamente o que você quer usando as redes sociais. Isso é fantástico. Quanto tempo você demoraria para arranjar personagem X e Y para uma matéria? Vou dar um exemplo bem simples. Preciso de alguém que está mudando de emprego agora. São centenas de milhares de pessoas nessa situação. Mas como parado dentro de uma redação você vai ter esse alcance? Se não pelas redes sociais. Hoje você vai lá e coloca, vem 10 candidatos na hora, você seleciona o mais interessante ainda para colocar na tua reportagem. Então o horário de verão é um exemplo. Quem aqui tem problema com horário de verão? Mandem contatos para tal e-mail, ou por mensagem, ou por DM. Que é um tema assim que todo mundo tem uma opinião, ou gosta ou não gosta. Então, até surgiu ano passado a pauta de horário de verão, que a gente faz uma pautinha simples, que a gente precisa ouvir, saber das pessoas, que às vezes não dá tempo de você ir
sei lá, na Rui Barbosa, fazer uma enquete de rua para saber o que o pessoal pensa. Então o Twitter ajuda a diminuir esse tempo na produção da matéria. Fantástico. Então, para o jornalista, o Twitter e o Facebook são duas ferramentas muito, muito boas de construir boas matérias com personagens que mostrem exatamente o que é na prática aquilo que você está contando. E não fazer aquelas matérias burocráticas que contam e falam sobre, mas não mostram o personagem mesmo. Então, acho que as duas ferramentas, elas casam muito bem, o rádio e o Twitter. Eu acho que é importante a gente, como está trabalhando em rádio, quanto mais ferramentas a gente usar a nosso favor, melhor. Eu acho que o Twitter veio para somar o nosso trabalho. E se a gente tem alguma informação, uma bomba, uma coisa para dar em primeira mão, alguma informação que a gente não queira esperar o texto ser produzido no portal ou não esperar o programa começar às 5 horas, a gente já joga no Twitter. Entendeu? Então isso a gente tem conquistado bastante seguidor, porque gera muitos retweets, colocar uma informação em primeira mão. A gente entrevistou uma pessoa às 3 horas da tarde, o cara deu uma informação bombástica. Então não vamos esperar até a entrevista a hora 5, nem até escutar a entrevista, até alguém escrever a matéria pro portal. Então a gente já joga no Twitter pela instantaneidade da ferramenta, que é para ser assim, informação curtinha. O conceito, por exemplo, do furo, ele mudou muito com o uso de Twitter, com o uso de redes sociais. Vale a pena você ficar segurando uma notícia até o Jornal da Noite? Se todo mundo já está dando ela no Twitter? Não, vou me atravessar na própria emissora, vou furar a minha própria emissora. Mas por quê? Em nome da emissora também, da equipe, da apuração, e chamar de repente para mais detalhes. Hoje o que acontece? Não espere no jornalismo dos próximos anos trabalhar em cima só das manchetes. O futuro do jornalismo é desdobramento, porque as manchetes você já viu todas nas redes sociais o dia inteiro, todo mundo já contou. E não precisa ser jornalista, às vezes bateu o ônibus lá no centro e o próprio cara que está do lado do ônibus vai pôr no Twitter e vai noticiar antes dos jornais. Então, acho que a gente tem que repensar um pouco nas redações como orientar os jornalistas para que eles usem a ferramenta corretamente e ajudem a própria emissora com aquilo e, ao mesmo tempo, repensar como fazer o jornalismo dentro das emissoras para que ele não seja só uma reprodução daquilo que as pessoas já viram o dia inteiro no smartphone, no tablet, né?